Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vamos Mudar o Mundo. Hoje um assunto e um convidado que vocês me pediram com muita frequência. A gente vai falar sobre direito do consumidor, o que pode, o que não pode, até onde vai o seu direito, enfim. Nada mais, ninguém menos, eu trouxe aqui o nosso querido Ben Mendes, aqui comigo. Obrigado, viu? Muito obrigado, sou eu quem agradece pelo convite. É uma honra estar aqui com você, uma pessoa que tem prestado um serviço tão relevante, né, em toda a nossa sociedade, tem trazido luz. Eu agradeço. Lutar pelo direito das pessoas, eu acho que é algo que é brilhante, né? Uma profissão. Eu chamo de uma missão, né? Estamos aqui para servir uns aos outros, então vamos fazendo. Bacana. Tem várias perguntas aqui que muitas pessoas me mandaram nas redes sociais. Quando falei que ia trazer você, choveu pergunta. Eu acho que a pessoa já deve te ver e ter alguma demanda, né? Olha, eu fui na loja tal e não fui atendido, não sei o quê. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Ben Mendes, ele é jornalista, ele é advogado, ele tem um canal, né, no YouTube. Exatamente. Com mais de 1 milhão de inscritos, chamado Ronda do Consumidor. E agora está fazendo medicina, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas várias faces do Ben Mendes aqui no nosso programa, mas antes da gente partir para as perguntas, partir para o assunto em si, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, quero agradecer a Total Tintas na pessoa do Rafael, que tem nos ajudado, tem acreditado no nosso projeto de mudar o mundo, e eu quero agradecer o Rafael aqui e dizer para você que precisa de tinta, você que vai fazer uma pintura aí na sua casa, no seu imóvel, no prédio, na indústria, não sei onde é que você precisa de tinta, de material de pintura, você pode contar com a Total Tintas. E mais, se você falar para eles lá que você está ouvindo, assistindo o nosso podcast Vamos Mudar o Mundo, eles vão te dar 10% de desconto, e se você pedir, no mesmo dia eles entregam. Se você pedir de forma online, ali pelo WhatsApp ou pelo telefone, no mesmo dia eles vão entregar todo o material para você aí na sua construção. Pensou em tintas? Pensou Total Tintas. Obrigado, Rafael. E por falar em obras, eu quero falar agora sobre a Central Reparos. Talvez a gente pode até entrar um pouco sobre isso. Muitas pessoas que têm um imóvel alugado, na hora de devolver ali, as imobiliárias têm uma série de exigências, às vezes exige que o imóvel esteja mais novo do que quando foi entregue. Sim. E a ideia do David, ele criou uma empresa especializada em dar uma consultoria nessa entrega. Então, se a pessoa lá não tem tempo para sair contratando bombeiro, eletricista, pintor e etc., além dele ter a equipe especializada, a mão de obra, ele ainda dá uma assessoria para que a pessoa não precisa gastar aí tempo, neurônios. Ele vai lá, te dá toda a consultoria, você consegue entregar em tempo hábil, muito rápido, sem dor de cabeça, o imóvel para a imobiliária, sem nenhum problema. Então, quero agradecer Central Reparos. Se você precisar de reparo aí no seu imóvel para entregar as chaves aí para a imobiliária, pode contar com a Central Reparos. Principalmente ele atua ali no Buritis, Vila da Serra, Belvedere e etc. Obrigado aos nossos patrocinadores. Bem, primeira pergunta que eu sempre faço é: Sim. Quem é o Ben Mendes? Tentando descobrir, né? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Espero que até o fim da minha vida eu saiba um pouquinho. Mas eu sou Benoni Mendes, Benoni Benjamin, 36 anos, casado, pai de 2 filhos, uma menina maravilhosa e um menino maravilhoso. Filho de pais maravilhosos também, e que sempre tive o desejo de combater injustiças, sempre, desde a minha mais tenra idade, estou aí nisso, e tá dando certo, né, eu acho. Conta pra mim, assim, um exemplo, assim, de você, talvez bem novinho ali, invocado com uma injustiça. Sim, o meu pai, ele é a melhor pessoa para falar sobre isso, que ele tem memórias muito vivas. Uhum. Ele diz que desde muito cedo eu dizia lá em casa que eu era o juiz. Então, para dirimir os conflitos, né, dos irmãos e tal. Até mesmo engraçado isso, porque quando tinha eventualmente alguma discussão na casa, eu era responsável, eu me colocava, né, como responsável para sentar e conversar e explicar uma coisa para outra. Talvez ali como um conciliador, né? Uhum. Desde muito cedo. Então, perguntando, a memória mais antiga que eu tenho sobre isso é dentro de casa, sentando conversando com o outro. Tentando... E resolvia? Resolvia. Legal. Como que o direito nasceu? Foi natural? Você já tinha... O direito ele veio, eu acho que naturalmente. Eu sempre gostei de ler, né? Gostei de argumentar. E a graduação de direito, ela sempre me chamou a atenção por essa possibilidade que você tem de servir mesmo, sabe, Léo? O direito ele é muito amplo. A teoria, a ciência jurídica brasileira, ela é maravilhosa. Tá certo que é passível de crítica, como qualquer outra ciência. Tem alguns pontos que precisa se melhorar. Mas a ciência do direito brasileira, o direito constitucional, por exemplo, que é a principal delas, é fascinante. Se a sociedade estiver ciente desses direitos, se tiver, de fato, a cidadania aplicada, nós temos uma das melhores constituições que se pode ter no mundo. Então, eu sempre gostei disso, né? Desse debate. Afinal, tudo que nos cerca
está relacionado ao direito. A gente até... Algumas pessoas falam, o direito maior é o direito à vida. Eu, particularmente, discordo disso. O maior direito que você tem é o direito a ter direitos. Certo? Por quê? Não só eu que discordo disso, a Hannah Arendt também. Ou Hannah Arendt. Por quê? Porque imagine, por que você está aqui hoje? Por que você está vivo hoje? Porque existe um ordenamento que assegura a sua vida. Certo? Então, você teve o direito de nascer, o direito de se registrar, ser registrado no cartório de registro de pessoas, e você tem assegurado a proteção à sua vida. Eu não posso tirar a sua vida, ninguém pode tirar a sua vida, a não ser que esteja cometendo um ilícito penal. Então, nós só temos a vida porque temos o direito a ter o direito à vida. Aliás, nós só temos o direito à vida porque temos o direito a ter o direito à vida. Se houver uma mudança na legislação, vamos entender. Isso aqui eu estou adentrando na filosofia do direito, né? Sim. Isso é discussão da filosofia do direito. Vamos lá. Se no Brasil hoje você iniciar ou fizer uma mudança da legislação, que cada família só possa ter, por exemplo, um filho, ou cada família não pode ter nenhum filho. Você percebe que o direito à vida precisa de ser assegurado antes por outro direito? Né? Se houver uma mudança no direito... Quantas vidas deixariam de existir? Exatamente. Então, acho que o direito mais importante que temos é o direito a ter direito. Então, sou fascinado com isso. Bem filosófico isso, né? Legal. E aqui, não está aqui na pauta, mas vendo que você é uma pessoa que é apaixonado pelo direito, bastante, porque a gente tem visto, né, não é uma crítica, mas só uma reflexão, sim, muitas pessoas formando em direito, mas simplesmente porque quer passar num concurso e tal, sim, mas não tem aquela paixão muito focado também na técnica, mas não tem aquela sim, paixão, a teoria, a filosofia do direito e tal. Mas como você é uma pessoa dada a isso, o que você tem achado da atuação do STF hoje? Eu acho que o STF ele tem dado decisões brilhantes, principalmente no que diz respeito à liberdade de imprensa. Eu posso dizer, Léo, que a Ronda do Consumidor não existiria se não fosse a atuação brilhante do Supremo Tribunal Federal. O que tem acontecido? De um tempo para cá, depois, principalmente, de eu ter feito uma crítica incisiva a algumas repartições, algumas instituições de Estado, né, que estavam desviando-se da sua função constitucional e republicana, algumas decisões surpresa de censura vieram contra a Ronda do Consumidor. Coisa que antes, enfim, houve mudança de jurisprudência contrária à Ronda do Consumidor, que era protegida pela própria jurisprudência do tribunal. E por causa disso, nós tivemos que subir à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, e de lá tem vindo decisões em reclamações constitucionais, que é um instrumento poderosíssimo para assegurar a autoridade das decisões do tribunal. Essas decisões que têm derrubado a censura, no mínimo. A gente já deve ter conseguido aí no mínimo umas 6, 7. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, de um tempo para cá, algumas decisões teratológicas têm nos surpreendido. Parece que com um propósito específico. E o Supremo tem decidido favoravelmente a Ronda no que diz respeito à liberdade de imprensa. Então, dizendo acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil, na preservação do Estado Democrático de Direito, na preservação da liberdade de imprensa, eu não tenho absolutamente nenhuma crítica a fazer. Né? Talvez se eu tivesse alguma crítica, deveria ser a democratização do acesso ao Supremo. Eu acho que a gente precisa de ofertar à sociedade mais acesso ao Supremo. Infelizmente, a gente sabe que são poucas as pessoas que conseguem subir ao Supremo Tribunal Federal. Né? Não que o texto constitucional impeça essas pessoas, mas porque a justiça é cara, a justiça é burocrática. Né? Então, talvez se eu tivesse uma crítica, seria que é necessário democratizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Eu vi que teve um vídeo, um exemplo, né? De um vídeo, se não me engano, daquela história da joalheria. Sim. Que o vídeo teve que cair, né? Sim. Mas, se não me engano, o Barroso, não foi? Exatamente. O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que o vídeo deveria voltar ao ar. Veja só, que situação estranha. Eu sou jornalista, e dentro da minha casa eu sofro um furto, as joias da minha esposa, na verdade, a minha esposa sofre um furto, a gente denuncia a delegacia de polícia, diante da inércia de uma delegacia de polícia e, enfim, a falta de interesse, no meu sentir, de um delegado de polícia de conduzir adequadamente o inquérito policial, esse jornalista faz o seu mistério, que é o quê? Noticiar. A função do jornalista é noticiar. Então, depois de tempos, eu aguardei ainda algum tempo para ver se a instituição iria se mover, eu noticiei. Então, quando eu noticiei, a empresa que fez a receptação das joias furtadas, que cometeu então um crime de receptação, essa empresa recorre ao Poder Judiciário, encontra um juiz competente,
juiz da cidade de Betim, salvo engano, um juiz competente e comprometido com a Constituição que dispõe, na sua decisão, que aquela reportagem não deveria sair do ar, principalmente pela sensibilidade do conteúdo. Então, o juiz afasta a censura solicitada pelos advogados dessa joalheria. Porém, o que faz os advogados? Eles manejam um agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que cai na, salvo engano, 10ª Vara Civil, 10ª Câmara Civil do TJ, e misteriosamente, que não é tão mistério assim, vem uma decisão de censura em relação aquela reportagem, não somente aquela reportagem, mas a ordem de censura foi que eu deveria ser censurado naquela reportagem, a entrevista que eu dei à Rádio Itatiaia deveria ser censurada, a entrevista que eu dei ao jornalista André Rocha deveria ser censurada, e até mesmo um vídeo chamando as pessoas para assistirem às entrevistas também deveria ser censurada. E resignado, obviamente, com essa decisão de censura, uma decisão completamente antidemocrática e inconstitucional, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal. E de lá veio a decisão de que as reportagens deveriam voltar ao ar. Né? Então, como eu, tendo um trabalho como tenho da Ronda do Consumidor, que está ainda no ar, ainda está em exercício por causa de uma Suprema Corte de Justiça que ainda faz valer a DPF 130 e tem decidido contra a censura, como que eu vou dizer que essa corte não é importante para o nosso país? Para o meu trabalho, ela tem sido fundamental. Mas e de forma geral? Você falou que no seu trabalho, assim, você não tem tido problema, mas você tem visto algum tipo de problema vindo de outras pessoas, a questão da censura, está muito em pauta a questão da censura. Então, já emendando uma outra pergunta, pois não. Até o que é censura, o que não é, o que não seria censura, qual que é o limite da liberdade de expressão? Então, censura, Léo, é você reprimir a liberdade de manifestação. Né? Então, existe a censura prévia. Por que ela chama censura prévia? Porque nos tempos da ditadura militar no Brasil, os jornais eram impressos, certo? Então, havia a figura do censor, que antes que o jornal fosse para a prensa, para ser divulgado às massas, esse censor verificava o que poderia acontecer ou não. Hoje tem juízes fazendo isso? Tem, claro que tem. Censura prévia, mas isso é contrário à DPF 130 e o Supremo tem derrubado essas censuras. Mas você me pergunta acerca da atuação no geral do Supremo Tribunal Federal. É um tribunal colegiado. A partir do momento em que é um tribunal colegiado e com indicações, os ministros do Supremo Tribunal Federal são juízes indicados pelo presidente da República. Né? A gente não deve ser inocente ou neófito ao ponto de pensar que indicações de presidentes da República não sejam indicações políticas. É óbvio que são. Então, o Supremo Tribunal Federal não é de desconhecimento das pessoas que ele é um tribunal com forte influência política. Mas também o juiz, a partir do momento em que ele investe, o termo é justamente esse, a investidura no cargo. Investidura significa vestir as roupas, né? Então, a partir do momento em que o juiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, veste as roupas do Poder Judiciário da Suprema Corte, é esperado em um Estado democrático de direito que esse juiz esqueça os compromissos que, porventura, ele tenha feito políticos e ele julgue conforme a lei. Mas, a partir do momento em que juízes são humanos, e humanos às vezes devem favores para outros, sim, eventualmente nós podemos ver alguma decisão do Supremo Tribunal Federal que seja enviesada pela política. Mas eu pergunto, qual seria a solução para essa celeuma? Sabe? Porque não basta eu dizer o seguinte: mas o presidente passado, o presidente Jair Bolsonaro, indicou lá o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques, não é isso? Nunes Marques, como ministros do Supremo Tribunal Federal, alinhados aos princípios dele. Isso é errado. O Luiz Inácio Lula da Silva indicou o Cristiano Zanin, que também está aliado a ele. Você percebe que todo presidente, enquanto houver esta dinâmica de indicação, todo presidente vai indicar conforme a sua própria conveniência. Então não basta que eu critique o presidente que fez ou o presidente que vai fazer também. Eu acho que nós temos que criticar, talvez, então, o sistema de escolha. Quem sabe se a gente dissesse, então, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou não só os ministros, mas todo o Poder Judiciário também fosse eleito. Talvez pudesse ser uma solução com mandato, né? Um mandato. Então, juízes, tanto de primeira instância, Tribunal de Justiça, quanto Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal,
sejam eleitos para um mandato de 4 anos com direito à reeleição de mais 4. Poderia ser uma solução, né? Poderia, porque aí a sociedade ia exercer o seu direito de voto. Então eu gosto da ideia de fulano de tal, vou votar para que ele seja ministro supremo. Mas enquanto a escolha de ministros da Suprema Corte, não só da Suprema Corte, a gente só fala da Suprema Corte, mas o Tribunal de Justiça também tem o quinto constitucional. A gente não fala do quinto constitucional, né? O quinto constitucional é o quê? O governador do estado escolhe, tá certo, que ali tem a lista sextupla, depois tríplice da OAB, mas a gente sabe que a política também está envolvida naquilo. Ele vai escolher um advogado para compor os quadros do Tribunal de Justiça, então esse advogado se transforma em desembargador. É uma escolha também política. Veja só, você vai imaginar, você vai pensar que o atual governador Romeu Zema, na hora de fazer a indicação de um advogado para se tornar desembargador, ele vai escolher um desembargador que não tenha não esteja alinhado politicamente com ele? Não, da mesma forma, o Fernando Pimentel, o antigo foi Pimentel, né, antes do Zema, ele escolheria alguém que não tivesse estivesse alinhado ideologicamente com ele. Então, o problema, Léo, no meu sentido, humildemente falando, sabe, o problema para mim está na forma como essa escolha acontece, né? Se o poder legislativo é composto de representantes eleitos, o poder executivo é composto por representantes eleitos, por que o Ministério Público, o Poder Judiciário e as defensorias públicas também não o são? Esse é o questionamento que temos que fazer. Porque, senão, sempre as coisas serão desse jeito. Porque hoje você tem uma esperança, por exemplo, entre aspas, contra o STF do Senado. Ok. Mas qual senador que iria se contrapor a um juiz que tem na mesa dele causas para julgar contra ele mesmo? O mandato do senador passa, o do juiz é vitalício. Isso por si só já diz muita coisa. Né? Então, como você vai fazer um enfrentamento institucional a alguém que tenha um cargo vitalício? Essa pessoa fica. Né? E nós temos aí o depoimento da ex-ministra do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e ex-corregedora do CNJ, Eliana Calmon, está público para quem quiser assistir. Ela deu uma entrevista dizendo que no Brasil é praticamente impossível punir juízes. Por quê? Porque disse que é inconstitucional investigar juiz, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente tem um sistema de justiça que veio da Constituição, foi uma escolha da Constituição da República de 88, que o Poder Judiciário seja composto por representantes que ingressam via concurso público e têm a inamovibilidade e cargo vitalício. E também o quinto constitucional, que são escolhas de governadores. Talvez esteja no momento da gente pensar se esse é o melhor modelo. Porque se torna todo mundo refém. Então quer dizer que eu vou fazer um concurso público hoje, porque qualquer pessoa que estudar, decorar, consegue passar em um concurso, né? Então, eu vou fazer um concurso público hoje, vou me tornar juiz, e a partir desse momento eu tenho um cargo vitalício. E se eu... Assim, isso é democracia? A sociedade, então, não tem direito de, depois que eu fui investido em um cargo público, pensar assim: as decisões desse juiz não estão consoantes, ou consonantes, né? Não consoantes, consonantes com o Estado Democrático de Direito, precisamos removê-lo. A sociedade não tem direito de fazer isso? Talvez tenha, porque se você não gosta do presidente, seja o atual, seja o presidente passado, você teve a oportunidade de retirá-lo nas urnas. E quanto aos juízes? E quanto aos membros do Ministério Público? O que fazemos? É quase que uma casta, né? Como tem ali na Índia, né? De pessoas que são... É uma casta. É uma casta. E eu não tenho problema de falar isso. Faça uma pesquisa e quem da sua audiência aí tiver a capacidade de pesquisar e acesso fácil à internet, pesquise todos os tribunais de justiça. Se eu estiver falando muito alto, você me corrija, tá? Porque eu tenho... Não, tá ótimo. Pesquise todos os tribunais de justiça e pesquise os sobrenomes dos desembargadores. E faça pesquisas aleatórias assim. Desembargador fulano de tal. Aí você vai ver lá, tem o sobrenome dele. Aí você joga o sobrenome dele no Google. Você vai ver que geralmente esse desembargador tem um filho que também é juiz, que também vai virar um desembargador. Tem família que tá 200 anos no poder, né? Exatamente. Percebes? Então, talvez seja o momento da gente pensar sobre isso. Mas é muito difícil, né? Porque qual parlamentar que vai botar isso na mesa para discutir, sendo que ele vai e o outro fica?
Verdade. Doutor, que bate-papo de alto nível. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Vamos para umas partes mais práticas. Sim. Algo que me veio, que hoje está muito em pauta. Qualquer situação, as pessoas estão lá filmando. Abordagem policial, ali no banco, na fila, supermercado, etc. A gente pode filmar qualquer pessoa assim aleatoriamente, postar? Pode. Na verdade, é o seguinte. O texto constitucional diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Certo? Então, fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Para que eu não possa filmar alguém, texto constitucional. Então é necessário haver uma lei que me proíba. Existe? Existe. Eu vou te falar algumas situações. Por exemplo, num banco. Existe uma lei estadual aqui no estado de Minas Gerais que não se pode fazer registro de fotografia, de vídeos em banco. Então aí sim, olha, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então eu deixo de filmar porque existe uma lei. Outra questão. Você não pode filmar um paciente em um atendimento ginecológico, por exemplo. Existe uma lei que assegura, uma norma que assegura esse paciente. Se não existir essa normativa legal, aí entra o texto constitucional. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Você pode registrar. Tanto isso é um ponto que as pessoas interpretam de modo equivocado. Porque se a gente não pudesse fazer captação de imagens, como ficariam as câmeras de circuito de TV? Sejam internas ou sejam externas. Lá na sua casa, provavelmente, você tem uma câmera que filma a rua. Você anda por aqui, tem o olho vivo da BH Trans, enfim, que filma todo mundo. Filmar é lícito, desde que não haja uma lei que proíba. Filmar é lícito. O que pode se tornar ilícito é o uso indevido dessa imagem. Então, vamos lá, olha só. Está claro para todo mundo, é tácito que eu estou dando autorização para a captação da minha imagem, certo? Eu precisei de falar isso? Não. O simples fato de eu estar sentado aqui consciente de que estou participando de um podcast e estou diante de 3 câmeras, é óbvio que eu estou sendo filmado. Então há um consentimento tácito aqui. Mas o fato de se haver esse consentimento tácito, por si só, não recobre toda essa produção audiovisual de licitude. Por exemplo, eu saio daqui, de repente, amanhã, o Isaac fala comigo, bem, você viu lá o que o pessoal tá fazendo com as suas imagens? Por quê? Porque aí vocês começam, pegam um trecho aqui, outro trecho aqui, outro trecho ali, e emendam uma frase de eu atacando a integridade de alguém. Tá vendo que você tá usando ilicitamente a minha imagem? Então, na verdade, o processo que você suportaria não seria por fazer a captação da imagem, mas seria por divulgá-la de forma ilícita. No exercício do jornalismo, isso prevalece também. Então, o jornalista ele pode fazer o registro de imagem, ele deve fazer, inclusive. Agora, a forma como isso será divulgado... Postar na internet. Eu não falo nem só o jornalista, mas um cidadão comum que foi atendido de forma grosseira ou que sofreu um preconceito. Sim, o fato tá lá. Você só registrou o fato e postou. Agora, se você registra o fato e posta incentivando uma violência contra aquele lugar, por exemplo, você será responsabilizado não por ter postado, responsabilizado pela incitação à violência. Então existe muito isso. Às vezes o cidadão ele está presenciando uma abordagem policial e ele quer filmar. Gente, isso é muito bom, isso é um avanço, porque protege o cidadão e protege o policial que está sendo filmado. Muitas vezes o agente público fala, você não pode me filmar porque eu tenho direito à imagem. Não tem. Você está lá eu confundo, Honda do Consumidor. Você está no Honda do Consumidor lá, filmando e tal. Eu já vi que a primeira coisa que as pessoas fazem é não filma, não te dou direito. Isso, exatamente. E aí? E aí que ali... se reveste ainda de uma outra particularidade. Por quê? Nós estamos em um espaço acessível ao público, cobrindo uma relação de consumo que é originária de uma norma que é de ordem pública e interesse social. Primeiro artigo do Código de Defesa do Consumidor caracteriza o artigo como uma norma de ordem pública e interesse social, ou seja, torna o Código de Defesa do Consumidor uma norma cogente. Ela é uma norma que não pode ser afastada da apreciação do poder público. O juiz não pode olhar e falar assim, eu acho que eu não vou aplicar o CDC nesse caso não. É de aplicação compulsória, obrigatória. E ali, a norma diz que aquelas leis que seguem são de proteção à defesa ao direito do consumidor. Então, no estabelecimento, aí é outro ponto, Léo, que as pessoas confundem e às vezes eu fico constrangido. Por quê? Porque a dona Maria, o seu João, a motorista de ônibus, o diarista, que confundir isso, tá tudo bem. Essa pessoa tem direito de confundir isso, né? Porque ela escutou aqui, escutou ali. Outra coisa é quando chegam advogados e falam, mas aqui é um estabelecimento privado, você não tá vendo? Você não pode filmar. Essa pessoa está confundindo direito civil com direito do consumidor.
São coisas diferentes. Direito do consumidor não é um ramo do direito civil, do Código Civil. Não tem nada disso. Direito do consumidor, ele foi previsto na Constituição da República e nas disposições transitórias do texto constitucional. Então, ele é uma norma autônoma, é o direito do consumidor. Então, não se confunde a normativa, o diploma legal, o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil. Então, sim, lá na sua casa, Código Civil, ou dentro do seu carro, tudo bem, ali é um ambiente privado. Em um estabelecimento de fornecedor, estabelecimento consumerista ou comercial, prevalece o Código de Defesa do Consumidor. Então, ali, embora seja um ambiente privado, mas ele tem características públicas. Então, por isso é que tem um espaço de acesso ao público, por isso é que o PROCON pode chegar lá e fazer a fiscalização. Na sua casa, você mora aqui em Belo Horizonte? Sim. Alguém pode chegar na sua casa e falar assim, abre a porta aí que eu vou fiscalizar a sua casa sem um mandado judicial? Ninguém pode, certo? A não ser que esteja acontecendo um flagrante delito. O PROCON pode, independente de mandado judicial, ele pode chegar e falar assim, vamos fazer uma fiscalização. Ou seja, porque aquele estabelecimento ali não é um estabelecimento privado puro e simples. Ele é um estabelecimento privado, porém com características legais de público. Então, quando o jornalista chega naquela recepção, tanto é que quem assiste a Ronda do Consumidor vai ver que eu sou muito cuidadoso. Eu não saio entrando no escritório, eu fico no espaço acessível. Recepção. Então, chego à recepção, quero conversar com alguém. Todos os espaços que qualquer outro cliente pode entrar, eu entro. Agora, eu não entro no escritório a não ser convidado. Aí quando a pessoa fala, não, vem cá, vamos resolver aqui. Aí eu entro. Mas há essa confusão, há essa desorientação. Tem advogados que falam ao telefone, não, fala pra eles aí que eles não podem filmar, você vai chamar a polícia que você é um estabelecimento privado. Aí eu falo, poxa vida, vai render a reportagem. E a polícia sabe disso? Deveria, mas nem todos sabem. Deveria. Agora estão ficando mais instruídos, sabe? Mas no princípio eu já tive situações constrangedoras também. Que tipo, assim, de constrangimento? Agente do Estado confundindo o Código de Defesa do Consumidor com o Código Civil. Né? Ou aquele agente do Estado que já chega e antes de ouvir o jornalista falar ou o consumidor falar, já fala assim, isso é caso de PROCON. Eu não tô com o código aqui, infelizmente. Mas a partir do artigo 60 do Código, ali existem dispositivos penais. Crimes contra as relações de consumo. Se tem dispositivo penal ali, PROCON resolve dispositivo penal? Não, PROCON não resolve dispositivo penal. 66, fazer afirmação falsa e enganosa. Então, se o fornecedor faz afirmação falsa e enganosa, em flagrante delito, ele deve ser conduzido preso. É um crime que está sendo cometido. Teve algum caso assim, doutor, de... Pode me chamar de bem, ou de Benoni? Vou revezando. Fica tranquilo. Teve algum caso assim, Ben, de o direito ali ter sido suprimido mesmo, sei lá, mediante uma agressão, uma intimidação, e você ter falado assim, velho, eu tenho assim, eu tô certo, mas vou ter que recuar. Eu não recuo. Você não recua? Eu sou colérico. Colérico recua. Você nunca falou assim, não, esse caso aqui eu vou ter que, nenhum. Não, sei lá, resolver depois. Eu saí da minha casa pra recuar? Tá doido? Não. Eu assumo as consequências do meu temperamento, inclusive. Já teve consequências? Claro, já fui processado por uma advogada e ela ganhou. Ela levou 16 mil reais no meu bolso. Queria levar mais 20, mas aí não deu, né? Vamos dizer, estava errado assim? Ou... A justiça reconhece que ela estava certa num ponto. Inclusive, a decisão judicial ela é uma decisão bonita até. Que a juíza ela fala que o trabalho estava adequado, mas o meu erro aconteceu exclusivamente quando eu disse que a advogada era desqualificada. Ah, eu vi isso aí. Pois é. Aí, nesse ponto, ela levou 10, que eu tive que pagar 16, mas ela queria levar 20. E aí não, 20 não dá. Porque aí ela tentou outro embaraço lá, a gente foi e não deixou. Mas, sim, eu tenho esse temperamento, né? Mas recuar, não, eu não vou recuar. Eu não saio da minha casa pra recuar. Já sofreu ameaça? Eu sofro constantemente. E aí? Sigo. Sou cristão, Léo. Sabe? Eu sou cristão. Eu sou inflamado pelo Espírito do Senhor, sabe? O Espírito do Senhor, ele me atravessou. A cruz de Cristo, ela me cativou. Não combina com um cristão medo da morte. Não combina. Eu estava num podcast recentemente e o rapaz, ele me perguntou sobre isso. Se eu tenho medo da morte. Poxa. É lucro, né? Que isso, não é? Rapaz, eu cresci ouvindo a história de pessoas que, por causa do que elas acreditavam, elas falavam, pode abrir a jaula do leão que eu ficarei aqui, daqui a pouco verei o meu Senhor na sua glória. Você vê o seu trabalho como um ministério? Sem dúvida. O trabalho da Ronda, inclusive, ele iniciou com a palavra profética.
E eu acho que eu nunca falei sobre isso. Então fala. Agora eu fiquei feliz com Eu acho que eu nunca falei sobre isso. Meu índice jornalístico aqui. Publicamente, eu creio que eu nunca falei sobre isso. Mas nós somos cristãos também, né? Não sei se você sabia. Sim, perfeito. Sou pastor. Olha, que bênção, maravilha. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fazia o jornalismo regional na cidade de Betim. Nunca tinha pensado em Honda, enfim. E um dia a minha esposa estava grávida e ela teve uma perda líquida anormal em casa. Ela estava ali talvez uns 7 meses de gestação, não me recordo muito bem. Eu sei que era dezembro, né? Final do ano ali. E aí eu levei a minha esposa ao hospital, a gente ficou ali um tempo para ela ser atendida. E foi atendida, fez os exames, estava tudo normal com ela. Quando a gente estava indo embora, tinha uma outra paciente que também estava lá há muito tempo, né? Então, quando a gente está saindo, o marido dessa senhora chega a mim e ele fala assim, como é seu nome? Aí eu falei, Benoni. Porque se pergunta meu nome, eu não falo bem. Benoni, meu nome é Benoni. Benoni. Ele olhou para mim e falou assim, olha, enquanto eu estava ali, sentado com a minha esposa, Deus mandou eu dizer para você que ainda esse ano, um projeto que você tem no seu coração é para você colocar em prática, porque é do agrado do Senhor. Deus vai fazer esse projeto prosperar. Não me lembro se foi exatamente essa palavra que ele falou. Mas eu vejo diante de você uma série de câmeras. Ele falou isso. Eu ri, né? Eu dei aquela risada, assim, porque quando impactado pelo Espírito do Senhor, eu tenho algumas reações que, às vezes eu dou uma risada, às vezes eu... E aí eu ri e falei, amém. E fui para casa com a minha esposa, tranquilo de saber que tínhamos pouco tempo, porque era final do ano. Só que falou ainda esse ano, né? A palavra do Senhor foi ainda esse ano. Se a boca do Senhor disse, está dito, né? Deus, ele diz através do profeta Isaías, que assim como a chuva desce sobre a terra, faz o seu trabalho, né? Rega a terra e não volta sem cumprir o seu propósito, assim é toda a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito que me apraz. Então, eu sabia que se aquela palavra tivesse saído da boca do Senhor, cumprir-se-ia ainda aquele ano, né? E nós estávamos no final de dezembro, meu jovem. E aí, ok. Descansado estava, mas de olho atento na palavra do Senhor, na palavra profética, porque diz o texto sagrado também que quando o profeta te profetizar, se cumprir, veio do Senhor. Se não se cumprir, foi apenas o profeta que disse. 27 ou 26 de dezembro, não me recordo bem, se 27, 26 ou 28, alguma coisa assim. Eu só sei que foi depois do Natal e antes do Ano Novo. E o coração sim, tá acabando, falta 5 dias. Eu sei que foi depois do dia 25 e antes do dia 31, por quê? Porque quando eu fui gravar essa pauta, a gente chegou a comentar assim, mas será que vai estar aberto o estabelecimento? Porque é fim de ano, será que a gente não deixaria para o ano que vem? Mas os consumidores precisavam muito daquele direito, falaram, vamos lá. Nós fomos à reportagem e foi esta reportagem que fez com que a Honda fosse conhecida no Brasil inteiro. Você lembra de uma reportagem, talvez você não se recorde, mas é uma reportagem de uma agência de emprego que na verdade era curso. Você deve lembrar, aí lembram, né? E que teve haver um ônibus para levar todo mundo para cadeia. Foi essa reportagem. Sim. Essa reportagem gravada, salvo engano, no dia 27, 28 ou 26 de dezembro daquele ano e que fez com que a Honda estourasse. Essa foi a primeira gravação? Essa não foi a primeira gravação da Honda, que a primeira gravação da Honda foi com o Fábio na clínica Santa Edviges. Ela foi a reportagem que fez com que a Honda se tornasse conhecida no Brasil inteiro. Uau. Então, eu vi o cumprimento da palavra do Senhor. E, por último, eu estava em uma reportagem nas Casas Bahia. De repente, eu fui chamado por uma serva do Senhor, que ela me dá um abraço e ela fala também uma palavra, inclusive é a última reportagem publicada, ela fala algo que dentro do meu espírito... Ô, Léo, você é cristão, então você sabe, né? A gente que recebeu o Espírito do Senhor, a gente sabe discernir, né? Porque o Espírito nos auxilia, na verdade, ele que discerne pra gente as coisas. Quando aquela mulher chegou e começou a falar, eu falei, é o Senhor que está falando. E o que ela disse é exatamente o que o Senhor estava falando. Então a Honda, ela é também um instrumento da parte de Deus. Até porque, qual sentido faz? A Honda do consumidor não faz sentido nenhum. Humanamente falando, ela não faz sentido. Um cara que não tem padrinhos, eu não tenho padrinhos políticos, eu não fui apadrinhado por emissora, agora que a gente está no SBT, não sou filho de jornalista influente, e de repente
Ninguém sabe de onde esse cara veio e surge esse fenômeno chamado Ronda do Consumidor, que é um trabalho que hoje eu recebi, estava ali conversando com o Francisco lá na portaria, e recebi um vídeo do senhor de 86 anos, hoje completando 87 anos, falando de forma esfuziante da forma como assiste a Ronda do Consumidor. Isso vem de mim? Eu me conheço, rapaz. Eu sei, como diz o salmista Davi, eu conheço o meu pecado, a minha pequenez está sempre diante de mim. É impossível que por mérito próprio, por ações minhas, a Ronda se transformasse no que transformou. Impossível. Então, tudo que a Ronda do Consumidor eu atribuo tranquilamente ao atuar explícito do Senhor. E já tivemos oportunidade de exercer o ministério de forma assim, impactante através da Ronda do Consumidor. Mas isso não chega na audiência e nem vai chegar, porque eu não permito. Tem gente que pode confundir, bem, o seu jeito de fazer valer, de chegar, de posicionar, não saio daqui, não sei o quê. E muita gente fala assim, mas será que Jesus faria assim? Talvez Jesus sairia como um cordeirinho. As pessoas confundem isso. Comenta um pouquinho sobre isso. Sim. O crente, ele tem que posicionar. Claro. Jesus, ele saiu como cordeirinho quando ele entrou no templo e viu eles vendendo as muambas, né? Verdade. Cara, assim, houve momentos da trajetória de Jesus que, de fato, ele tinha uma postura mais mansa, assim como deve haver em nós cristãos. Mas também houve momentos na trajetória de Jesus em que ele precisou agir mais incisivamente. E a gente precisa entender isso, né? Há momentos em que você deve agir de forma incisiva, há momentos que você deve agir de forma mais branda. E sempre lutar pela justiça e ter a humildade, né? De reconhecer o erro, de pedir perdão, né? E como eu estava dizendo para você, há inúmeras vezes que a Ronda do Consumidor já ministrou sobre a vida de pessoas. Mas, Léo, isso não vai ao ar porque eu não permito que vá, sabe? Por quê? Porque se eu reconheço que eu estou em missão, então, se quem me comissionou foi o Senhor e a Ronda, então, é um instrumento da justiça do nosso Deus para abençoar as pessoas, quando eu fizer algo fora de reportagem, porque o que diz respeito à reportagem tem que ir ao ar, porque é um documento. Mas se o Senhor me compele a abençoar alguém, isso não tem que ir para as câmeras, não. Por que isso tem que ir? Né? Então não vai. E já aconteceu, não uma vez só, não duas, algumas vezes. Isso não vai. Por quê? Porque o tempo todo a gente tem que saber que, sendo o Senhor quem é? Olha só, que interessante, cara. Eu nunca imaginava que o podcast daqui ia transformar numa pregação do Evangelho. Tô achando que eu não vou chegar na parte aqui dos... Mas não tem problema. Isso que dá mandar convidar crente, né? E o podcast aqui tem caminhado. Eu trouxe uma mulher para falar sobre armas. Sim. Ela é armamentista e tal. Sim. Não ouve a palavra armas. É mesmo? O Espírito Santo conduziu. Amém. Assim seja, a Ele é glória. Se no texto de Filipenses, no capítulo 2, está escrito, a partir do versículo 5... está escrito acerca da humilhação voluntária de Cristo. Paulo diz, tende em vós o mesmo, não é um sentimento parecido, é o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo, ou seja, a humilhação é voluntária. Não tem que ser o outro que chegar e te humilhar, não, é você, né? Humilhou-se a si mesmo, assumindo a figura humana, sendo obediente até por morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós temos este maior exemplo de alguém sendo Deus, não usando por usurpação ser, antes voluntariamente se humilhando, assumindo a figura de servo, a gente, quando receber desse Deus algum privilégio, alguma oportunidade, você vai usurpar isso? Então, quando Deus te chama para abrir um podcast chamado Vamos Mudar o Mundo, nesta oportunidade de se comunicar com essas pessoas, você vai usurpar isso? Você vai achar que esse podcast pertence a você e que vai ser do seu jeito? Absolutamente não. Não fomos chamados para sermos usurpadores. Nós somos chamados para sermos servos. Então, se o Senhor... Eu não estou aqui para ser um usurpador do projeto Ronda do Consumidor, sabe? Eu não estou aqui para usurpar uma ferramenta que pertence ao Senhor. A Ronda do Consumidor, ela pertence ao Senhor. É um projeto que quem abriu as portas e tem aberto é o Senhor. Então, enquanto for do interesse e da vontade do Senhor que a gente alcance vidas e alcance lugares e casas, nós alcançaremos na consciência de que nada temos feito. Sabe? Nada temos feito. Maravilhoso. Eu realmente não imaginava que a gente ia
para esse lado e como que Deus conduz, né? Porque às vezes a gente acha bem que muitas pessoas acham que fazer o ministério é você subir no púlpito, pregar, orar e etc. E como que o evangelho carece de profissionais? Porque você chega em lugares que um pastor não chega. Sim. Eu até confesso para você, hoje, antes de vir para gravar, o dia corrida, aquele negócio, eu falei com minha esposa, Gabi, você precisa me incentivar a continuar com esse podcast. Sim. Porque no começo é tudo muito difícil, a gente não tá visando um lucro, mas claro que precisa para as coisas acontecerem. Mas porque em mim, na minha cabeça, no meu inconsciente, ficava assim, eu tinha que estar na igreja, eu tinha que estar pregando. Não que eu estou deixando de estar, mas Deus me fez um chamado para o jornalismo, para a comunicação. Várias e várias pessoas falando, cara, você precisa comunicar, você precisa falar. Qual que é, isso eu estou falando para mim mesmo, sabe? Qual que é o erro de eu falar do evangelho, de eu fazer missões, de eu ter um ministério num formato de podcast, né? De ter um ministério, fazer missões do evangelho num formato de defesa do consumidor. É isso. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Exatamente, né? Serão fartos. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bem, que bênção. Deixa eu te falar, muitas pessoas perguntaram aqui, deixa eu ver aqui, sobre juros abusivos. Okay. O que é juros abusivos e o que fazer para saber se de fato e quando quais são os direitos que a pessoa tem? Perfeito. É uma das questões mais difíceis do direito. Por quê? Porque é uma questão carregada de subjetividade. Não há parâmetros objetivos para falar o que é abusivo, o que não é. Então, você faz um financiamento. E o Brasil é um paraíso para os bancos, né? O Brasil é um paraíso. Tanto é que o STJ firmou o entendimento de que determinados setores não poderiam ter juros, até não me recordo qual exatamente o patamar, exceto instituições bancárias. Sempre tem um exceto instituições bancárias. Mas o que seriam juros abusivos? Por isso que não dá para eu determinar o que é o juro abusivo. Às vezes o consumidor procura e fala assim, eu tô com juros abusivos. Eu falo, olha, infelizmente não dá para a Ronda atuar. Nós vamos fazer o quê? Nós podemos te orientar, porque somente o Poder Judiciário pode determinar o que é o juro abusivo. É claro que ele vai se basear nas tabelas, né, dos órgãos públicos e tal. Mas o juiz ele vai analisar o caso concreto, ele vai analisar o tipo de financiamento e aí a taxa de juros que está em cima daquele financiamento. Então você não vai conseguir discutir a abusividade de juros de forma extrajudicial. Tem que ter a apreciação do juiz porque é muito subjetivo. O que é... Tá, então vamos lá. Ontem, acho que foi ontem mesmo eu gravei uma reportagem. Ontem, não sei. Eu gravei uma reportagem de uma varejista que ela tem um financiamento de 160% ao ano. Nossa. De juro. Não é, para a justiça não é juros abusivos, certo? Mas aí, se você vai e faz na sua loja um financiamento para um crediário próprio e coloca talvez 10% de juros abusivos. Entende? Então não é tem algo... muito critério, assim? Não tem um critério objetivo, né? Os juízes, eles julgam conforme... cada juiz vai julgar e vai analisar a abusividade desses juros. Então, é muito difícil, muito difícil. E dá a causa, e ganham. As pessoas têm ganhado causa. Pois tem advogado que ele é irresponsável. Ele fala assim, não, juros abusivos, vem cá que a gente ganha. Nem sempre. Já tem faixas, assim, né? Tem juros abusivos. Nem sempre. Às vezes, você vai ajuizar e vai perder 2 vezes, né? Porque você vai ter que pagar aquela taxa do financiamento e ainda vai ter que pagar o advogado e tal pela litigância. Então, toda vez que você suspeitar que está em um contrato com abusividade de juros, não é abusividade de cláusula. Então, isso é importante, porque a pessoa vai me assistir e falar assim, mas eu já vi diversas vezes você discutir a abusividade de cláusula. É outra coisa. Então, o que é uma cláusula abusiva? Eu falar para você que eu tenho um açougue, eu falo assim, que o quilo do contrafilé é R$50, mas se eu precisar de cortá-lo para você, o quilo vai ser 80. Opa! Isso é uma cláusula abusiva. Que isso? Ou então eu falo para você que para você rescindir aquele contrato, a multa rescisória vai ser de 30%, 40%. Opa, abusivo. Agora, sempre que você se deparar com juros abusivos, então provavelmente serão de instituições financeiras, somente com o ingresso de uma ação judicial que você vai conseguir saber se de fato é. Então, resumindo, a pessoa tem que correr o risco, assumir o risco. Exatamente, infelizmente. Bacana. Sobre vendas casadas, que também é uma outra pauta. Sempre tem alguma coisinha ali embutida. Por exemplo, um que é instituído praticamente. Você quer contratar a internet, mas vem um telefone fixo. Ok. Ou então, interessante, você contrata lá o plano de internet, R$99. Quando vem a fatura, vem assim, internet, 70. Banca de revista, 19. Sim. Eu posso pegar só a internet? Pode. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, inciso 1º, dispõe sobre isso. E é exatamente isso que você definiu.
o consumidor ele quer um produto ou serviço, o fornecedor condiciona, para que ele tenha acesso àquele produto ou serviço, condiciona adquirir outro produto ou serviço. Toda vez que isso acontecer, é a chamada venda casada, né? O código ele veda isso, ele coloca como prática abusiva. Mas, olha só como tudo que envolve jurisprudência, às vezes sai algumas decisões da cabeça dos juízes. Por exemplo, o Poder Judiciário tem entendido que se você decidir ir para um resort, por exemplo, e lá nesse resort, eles têm comidas, né? Então é um resort que ele é conhecido por ter restaurantes muito bons. Embora você tá no resort para aproveitar da piscina, de não sei o quê, mas se ele também é conhecido como um lugar de alta gastronomia, você não pode entrar com a comida. Aí você fala assim, não, mas eu quero usar só a piscina. Não, mas aí não é venda casada, entende? Porque aquele estabelecimento, ele já tem aquela venda de alimentos como prática do próprio estabelecimento. Diferente de um grande parque aquático, por exemplo, que tem uma lanchonete. Ah, tá. Então, por exemplo, entrar com uma comida num restaurante. Não pode. Não é venda casada. Percebe? Então, agora já entrar num cinema com o lanche, você pode. É exatamente esse o ponto. Qual que é o objeto principal de fornecimento do cinema? O filme. Né? Então você pode entrar com refrigerante, com o salgadinho normal. Agora, qual é o principal elemento de comércio de um restaurante? A comida. Você vai entrar com outra comida? Não, de vocês eu quero só o prato principal. Eu trouxe a sobremesa. Daqui a pouco é só a mesa, né? Eu quero só tentar exatamente. aqui. Não pode. Sobre o CPF da nota, eu vi que você gravou um vídeo recentemente e eu achei interessantíssimo, porque agora todo lugar se pede, principalmente farmácias. Sim. E a sua resposta foi bem interessante. O problema ali, Léo, é o seguinte. O Procon, inclusive aqui em Belo Horizonte, multou em mais de R$1 milhão, a principal farmácia que temos aqui em Minas Gerais, mas eles continuam. Aí você fala assim, por que continuam? Porque é muito lucrativo. Né? Sério? É muito lucrativo. Vamos pensar num exemplo assim, mais besta possível. Eu, inclusive, até gravei um reel sobre isso, que eu falo sobre direito médico também. Todo mês, você está na farmácia X fazendo compra de um medicamento antihipertensivo, por exemplo. Se você bota CPF na nota, todo mês, nesse medicamento, essa farmácia sabe que na sua casa tem um hipertenso. Provavelmente você, né? Que é você que vai comprar sempre, ou você ou seu pai. Então, ele vai fazer essa análise atuarial. Na hora que, se essa farmácia vender esses dados para essas seguradoras de saúde, aí vem alguém e fala, mas a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe que se venda. Verdade, Código Penal proíbe que mate também. Então ninguém mata. Né? Tá. Ou seja, na hora que essa farmácia vender esse dado para essas administradoras de plano de saúde, por exemplo, ela vai olhar e vai falar assim, opa, na casa do Léo, o Léo é hipertenso, porque ele compra losartana todo mês. Olha só, então o Léo liga nesse dia e fala, cansei de usar o serviço público, tô querendo fazer um plano de saúde para mim, então, Léo, processo X. Muito mais caro do que para um outro paciente rígido. Sabe o que está acontecendo agora? E é engraçado que a gente publica essas coisas, aí sempre aparece os experts de rede social e fala, não é bem assim, nunca vi acontecendo comigo. O fato de não ter acontecido com você não significa que não acontece, né? Inclusive saiu em diversos veículos de comunicação sérios acerca dos autistas. O que os planos de saúde estão fazendo cancelamento em massa unilateral de planos de saúde de crianças com transtorno do espectro autista. Por quê? Porque os tratamentos geralmente são caros, né? Então valem-se de um entendimento da ANS para fazer o cancelamento unilateral. É óbvio que, neste momento, entra em atuação o advogado do direito médico. Porque se você está em tratamento, a lei proíbe que seja feita essa interrupção unilateral. Né? E outro detalhe, a justiça tem entendido também se esse cancelamento se deu de má fé por parte do estabelecimento, tem os critérios lá que o estabelecimento tem que seguir. Por exemplo, se o consumidor estiver inadimplente há muito tempo, né, tem todos os critérios. Se não preencher nenhum daqueles critérios, a justiça tem decidido em obrigar o plano a continuar com aquele consumidor ou ofertar a esse consumidor outro plano, mas com o mesmo valor e mesmas condições. Então, desde que não haja inadimplência ou a quebra de alguma cláusula lá por parte do consumidor, o plano de saúde não pode cancelar? Não pode cancelar unilateralmente, principalmente se o consumidor tiver em tratamento. E a maioria desses cancelamentos tem a ver com o CPF na nota? Não posso dizer. Ninguém pode. Né? Por isso é que os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, eles estão multando esses estabelecimentos. A gente não pode afirmar que todos esses cancelamentos são por causa do CPF da nota. Nenhum plano de saúde chegou para falar, né? Exatamente. Aqui, nós pegamos isso, não dados. Vai falar, né? Mas, por medida de precaução, e
indícios, né? Há indícios. Como que descobriram que tem essa patologia aqui? Isso é só um exemplo que eu tô dando. Fora as outras questões. Você vai lá e bota seu CPF para entrar num CPF celular para entrar num bar, por exemplo, um restaurante. De repente você tá recebendo SMS de loja de roupa, loja de coisa que... Peraí. Você falou um negócio interessante. Umas 3 vezes por dia eu recebo ligação do Bradesco, do Nubank, não sei o quê, falando que tem um Pix aqui de 3 mil pra você aprovar. Sim. E os caras sabem meu nome, meu CPF. E a gente fica assim, gente, de onde que sabe? De onde que sabe? E ninguém vai chegar e falar assim, fui eu que vazei os dados? Porque seria processado. Há um vazamento de dados. Com toda certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados vem justamente para tentar mitigar isso, mas ela não é suficiente. Não sei se o senhor já falou sobre isso, mas um trem que é absurdo é a questão com relação ao INSS. Sim. Meu pai descobriu que ele conseguiu a aposentadoria, porque antes dele saber, ele recebeu ligações de bancos oferecendo ele empréstimo. Isso! Veja só. Tá vendo? Então o seu advogado previdenciarista nem falou que você aposentou, o banco já tá sabendo, já tá te mandando. É isso. Você acredita que existe, por exemplo, dentro do INSS? Eu acredito. Eu sei que você não pode, né, falar não, existe, mas... Não, a gente não tem... Ninguém vai chegar e vai falar assim, eu vazo esses dados. Mas eu sei que a corrupção está em todo lugar. Então, é corrupção e o amor ao dinheiro, né? Porque essas empresas, a indústria farmacêutica, por exemplo, ela investe muito dinheiro, gente. Muito dinheiro para isso. Porque se você tem, por exemplo, a indústria farmacêutica com algum médico... Olha, indica meu medicamento. Aí esse médico, de repente, ele é muito influente no hospital. De repente, tá todo mundo indicando aquele medicamento. Se você quer tá se formando em medicina, sim, existe como, por exemplo, é um negócio que eu não sei se é certo, se é errado, mas que já ficou institucionalizado. O médico vai receitar um remédio, às vezes ele poderia receitar um outro 10 vezes mais barato. Essas empresas, elas conseguem mensurar ali o retorno que os médicos estão dando? E como? Pois é, vamos lá. Isso é interessante. Por quê? O representante de laboratório, como que funciona? O representante de laboratório vai lá no consultório médico e fala: doutor, temos esse medicamento aqui. Se o senhor receitar, a gente vai, sei lá, te dar um trem. É isso. 10%. Alguma coisa. O médico, ele tem um registro chamado CRM. Certo? Então vamos lá. Eu sou médico, eu tenho um CRM. De repente eu recebi a sua visita como representante de laboratório me falando para receitar sempre aquele produto. Quando eu fizer a receita desse paciente, eu vou carimbar lá com o meu CRM. Quando esse paciente chegar à farmácia, o doutor fulano, o CRM dele tá aqui, indicou tal remédio. Parabéns, você tá indicando. Tem representante de laboratório que chega para médico e fala assim, doutor, você não tá indicando o medicamento que eu passei? Eu tinha ouvido falar que era assim, que eles sabiam que na região onde foi indicado tinha uma compra ali. CRM. Mas é perigoso saber até a quantidade de vezes que ele... Porque aí você percebe que tem, então, uma conexão do laboratório com a farmácia, ou as farmácias daquele município, e com o médico. Então, quem vai passar para o laboratório são as farmácias. Esse mês chegaram aí, 50 receitas do doutor CRM tal. Aí o representante que foi lá no consultório desse médico sabe se ele está receitando ou se ele não está. Só que isso é uma questão tão... que médico não gosta de falar, que você vai ver pouco médico falando sobre isso, sabe? Quase nenhum médico fala sobre isso, mas é uma realidade. Eles falam com a gente, né, nos bastidores, mas é uma realidade. Há casos de representante que chega e fala, doutor, mas o que tá acontecendo? Que o senhor não tá receitando aquele medicamento? O médico é livre para receitar o medicamento que ele quiser. Uma pergunta que tá aí, geral. Sim. O similar, o genérico e o que tem a bandeira lá, é a mesma coisa ou não é? Pela lei, deveria ser. Então, existe lá uma lei uma norma, né, que vai regulamentar qual deve ser a quantidade, o princípio ativo, o composto, para aquele medicamento receber aquela indicação de genérico. Tem que ser a mesma coisa. Então, a diferença de um genérico para o outro medicamento é só a patente que não se há. Só que isso, Léo, é até triste a gente falar isso. Isso é o que dispõe a lei. Mas a gente sabe que existe lei e para que a lei seja cumprida é necessário haver fiscalização. A fiscalização está muito aquém do necessário. Então a gente não sabe se está sendo cumprido. Então quando você... Eu não quero aqui de forma nenhuma me portar de forma alarmista, não. Mas eu estou dizendo que a partir do momento em que se carece de fiscalização, a gente tem que acreditar na boa-fé do laboratório. Então esse laboratório deve estar usando de boa-fé, mas não sei. Ainda mais partindo por uma cosmovisão cristã, você acreditar nas pessoas, nas indústrias, etc. Pois é. Só acredita, aí viajando um pouco aqui, até porque a gente precisa encerrar. Já? Mas que isso? Já, passou 60 minutos, depois eu volto, viu? Rapaz. Tá bom, né? Pois é. Você acredita
que existem, por exemplo, certas curas descobertas, mas que há um lobby de indústrias farmacêuticas para segurar isso? É outra coisa que ninguém nunca conseguirá provar, porque ninguém nunca vai falar sobre isso, mas acredito na possibilidade sim. Sabe por quê? A ciência, ela tem se avançado muito, a gente tem muitas tecnologias, né? Só que a indústria farmacêutica... E a prova disso, Léo, é que nós acabamos de sair de uma pandemia. Uhum. A vacina anti-Covid foi desenvolvida em tempo recorde. Muito bom. Então significa que nós temos indústria farmacêutica no mundo hoje capaz de desenvolver em tempo recorde uma vacina. Inclusive gerou até receio, né? As pessoas, nossa, mas como assim? As vacinas levam anos e essa aqui está sendo... É porque é capaz. A indústria farmacêutica é capaz. Mas por que a indústria farmacêutica desenvolveu as vacinas de modo tão célere? Porque havia um mercado, uma demanda de mercado no mundo. No mundo. Olha só, que para ela ia ser maravilhoso lançar isso. O primeiro que lançasse, melhor ainda, né? Então vamos desenvolver isso rápido. Então, pode haver sim curas de diversas patologias que a gente tem hoje que afetam bastante a vida das pessoas, mas que o tratamento medicamentoso é muito mais rentável do que a cura propriamente dita. O paciente de doença crônica. Um paciente de doença crônica, ele é um cliente ad eterno. Percebe? Então, um paciente lá que tenha diabetes, por exemplo, ou um paciente que tenha hipertensão arterial sistêmica, esse paciente é um cliente vitalício de uma indústria farmacêutica. Então, qual é o sentido? Se eu tenho a possibilidade de ter um cliente vitalício comprando aqui o meu medicamento, por que é que eu vou curar esse paciente para ele não precisar de comprar o medicamento mais? Não faz Não faz sentido. Só no mundo ideal, né? É só no mundo ideal. Então, pode ser que muitas doenças que nos assolem ainda hoje, que essas doenças já tenham tido a cura descoberta, mas seja necessário uma mudança de ideal mercadológico para que essa cura seja apresentada. Legal. Olha, a gente precisa encerrar, senão os meninos do estúdio também vai puxar minha orelha. Que pena. Eu sempre faço a última pergunta, que é o seguinte: qual atitude para você muda o mundo? A atitude que para mim muda o meu mundo é prostrar-me aos pés da cruz, rendido, absolutamente, tendo a minha vida como não importante. Que Cristo viva em mim e eu não vivo. Render completamente, absolutamente. Amém. Doutor, muito obrigado. Imagina. Deus abençoe, Prazer. Continue te fortalecendo, que você seja essa voz da justiça Amém. na nossa cidade, no Brasil. E que bom, fiquei muito feliz. Foi um bate-papo que eu creio que não só vai trazer luz no sentido do direito das pessoas, mas também a vida espiritual delas. Creio nisso, sou eu quem agradece a oportunidade. É uma honra falar para você, para os seus companheiros de trabalho e para a sua audiência. Muito obrigado, estamos à disposição. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, de seguir o Ben Mendes lá nas redes sociais dele. Segue também lá a Honda. Ronda do Consumidor, isso mesmo. Eu cismei com Rota. É porque eu falei Rota Med. Rota Med é o podcast. É isso. Não deixe de se inscrever também no canal da Honda do Consumidor. E é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu!